Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar aqui para vocês um pouco da minha experiência com o Pilates ao longo das minhas gestações e pós-parto. Eu sou a doutora Patrícia Valeriano, sou fisioterapeuta especialista em saúde da mulher e também no Pilates para gestantes e mulheres no pós-parto. Bom, na minha experiência, na minha primeira gestação, eu praticava já o Pilates há mais de 6 anos. Quando eu fiquei grávida, eu continuei, não parei em nenhum momento. É algo que eu falo muito aqui também nos vídeos, que da importância de manter e não ficar aqueles 12 semanas sem praticar nenhuma atividade, que isso não vai proteger mais contra, né, uma perda gestacional, mas com certeza vai te ajudar ainda mais a ter uma gestação mais saudável. E aí foi o que eu fiz. Eu continuei praticando, eu fazia mais ou menos de 3 a 4 vezes na semana. No primeira gestação é mais fácil, a gente tem mais tempo do que na segunda. E também fazia treinamento funcional, intercalado aí também nesses dias que eu não praticava o Pilates. E o Pilates foi algo que ajudou muito ao longo da minha gestação a ter uma resistência física maior, a diminuição das dores, dos desconfortos. Eu não tive nenhum momento em que eu precisei parar de trabalhar, deixar de fazer alguma outra atividade por conta de dor decorrente da gestação, né? Eu tive outras condições, como o refluxo, azia, que são coisas que, infelizmente, o Pilates não pode ajudar, mas pensando nessa questão física, mecânica, que o Pilates tem bastante impacto, me ajudou muito. Não tive a diástase que a gente fala dos reto-abdominais patológica, ou seja, a abertura dos reto-abdominais além do que deveria, porque trabalhava essa musculatura abdominal, né? Isso não significa que a barriga não crescia, mas a musculatura abdominal, principalmente os músculos mais profundos, são extremamente trabalhados ao longo do Pilates, e isso ajuda a te dar uma sustentação. Então não precisei usar nenhuma cinta, nenhum suporte, porque essa minha própria cinta era trabalhada durante os exercícios ao longo, né, das aulas de Pilates. Então era algo que eu me sentia muito bem, né? Eu queria fazer várias vezes ao dia, porque se eu ficasse parada, se eu ficasse de frente com o computador, eu sentia dor, eu sentia desconforto. E isso é o que a maioria das gestantes acabam fazendo, né? Trabalham sentada, passam muitas horas nessa posição e por conta disso acabam sentindo muita dor. E quando a gente se movimenta, quando fazia as aulas de Pilates, o trabalho de mobilidade, de alongamento, mas também não deixando de fazer exercícios de força, eu me sentia muito melhor, muito mais disposta. Isso faz com que a gente, né, aumente a autoestima durante a gestação, porque aí você não se sente limitada, você consegue fazer as suas atividades, você consegue continuar vivendo a sua vida. Lógico que a gente fala não é normalmente, né, porque existem muitas alterações ali acontecendo. Mas os exercícios direcionados, pensando em cada alteração que acontece, né, eu tinha uma tendência maior a ter alguma disfunção na região sacroiliaca, mas se eu trabalhasse os exercícios, pensasse nessa postura, nessa ativação da musculatura abdominal, isso ajuda muito. Além do impacto no parto, né? Na verdade, independente do tipo de parto, ele vai fazer essa diferença ao longo da gestação, ao longo das semanas, mas pensando no meu trabalho de parto, primeiro que foi da Beatriz, eu percebi que o meu corpo suportou mais, né? Eu passei por 14 horas de trabalho de parto, que acabou finalizando numa cesárea intraparto, e o fato de eu ter trabalhado o meu corpo ao longo de toda a gestação, né, a própria obstetra falou, nossa, sua musculatura abdominal é bem forte quando eu fui fazer a cesárea. Uma condição que eu tive no final também, nas últimas semanas de gestação, foi a pré-eclâmpsia, mas em momento algum eu precisei parar de fazer os exercícios do Pilates, porque os exercícios ajudavam, inclusive eu tinha muito edema, né, muito inchaço nas pernas, e os movimentos, os exercícios aliviavam essa condição. Então, realmente fez muita diferença para poder passar, e principalmente por essa intercorrência no final. E aí, pensando numa cesariana, a minha recuperação no pós-parto foi infinitamente melhor do que muitos relatos que eu ouço aí, às vezes de mulheres sedentárias quando passam por uma cesariana, que é o pós-parto ser extremamente dolorido, ter bastante dificuldade, né, de voltar a fazer as atividades. Lógico que a gente tem que respeitar esse momento de pós-operatório, mas eu percebi que a musculatura respondeu muito mais rápido, eu desinchei muito mais rápido, e por volta de 20, 25 dias eu voltei a praticar os exercícios do Pilates, sem sentir nenhuma dor, sem sentir nenhum desconforto. Na minha segunda gestação, né, eu não parei, eu continuei praticando o Pilates, mas eu consegui fazer uma regularidade ainda um pouco menor, de 2 a 3 vezes por semana, mas sim, mesmo assim eu continuei praticando o Pilates, e foi mais tranquilo, eu não tive essa condição da pré-eclâmpsia, né, passei por um processo de um trabalho de parto novamente, e dessa vez foi um parto normal,
E o Pilates também contribuiu muito quando a gente pensa na força, né, na capacidade que a minha musculatura abdominal tem de empurrar o bebê para baixo quando a gente pensa no momento do expulsivo. Foi assim, 2, 3 forças e nasceu, eu direcionei corretamente, mesmo, né, eu tendo o trabalho da analgesia, que a gente perde totalmente a sensibilidade, mas foi uma musculatura que foi trabalhada ao longo, né, de muitos anos. Atualmente já vão fazer 12 anos já, né, que eu pratico Pilates. Com 15 dias de pós-parto do Eduardo, né, do meu segundo filho, eu voltei a praticar. Lógico que tem uma diferença absurda de ter feito uma cesariana e um parto normal, né, depois, mas mesmo assim a gente deve respeitar e voltar com os exercícios gradativamente. E mais uma vez, não apresentei, né, a diástase, que é a separação lá dos retroabdominais, né, patológica, ou seja, teve a separação normal ao longo da gestação e retornou sem problema nenhum, a musculatura já responde super bem aos estímulos, os exercícios sempre, né, gradativos novamente para trabalhar no pós-parto, mas eu percebo que o fato dessa prática ser contínua, sem interrupções, fez bastante diferença. Os exercícios bem direcionados, com certeza faz toda a diferença, pensando tanto na própria gestação, como independente do tipo de parto, vai fazer a diferença no próprio parto e também nessa recuperação. Pensar que a gente, por mais que é falado para não fazer esforço, a gente precisa cuidar, precisa amamentar, dar banho, então isso vai ter uma diferença eu trabalhar o meu corpo como um todo. Então eu trabalhar o fortalecimento de membro superior, de membro inferior, se a gente olhar para a funcionalidade, né, de um dia a dia de uma grávida ou até mesmo depois de uma mãe, é muito utilizado, né, o agacha, levanta, o empurra alguma coisa, o segura alguma coisa, puxa. Então isso a gente trabalha muito nos exercícios do Pilates, pensando na funcionalidade. A gente não precisa necessariamente em pensar num pós-parto, numa super recuperação, de ficar com o abdômen definido, mas sim de eu buscar a funcionalidade, né? O que esse corpo, como que ele funcionava antes, e eu quero que ele volte a funcionar da mesma maneira. E aí, o impacto que fez para mim, eu pretendo passar por mais uma gestação, acredito que vai continuar fazendo diferença. Depois eu volto aqui para contar para vocês também. Então esse foi o meu relato para incentivar mais mulheres ao longo da gestação a praticarem o Pilates, que com certeza vocês vão sentir esses benefícios e depois vocês vão me contar aqui nos comentários. Então, para quem ainda não segue lá, segue aqui o canal, ativa as notificações. Se quiser, deixa um comentário aqui para mim, para falar se você ficou com alguma dúvida aí, algum detalhe que eu não contei da minha experiência para vocês. Um beijo, até mais!